Olá, queridos alunos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Regular de Boa Vista. Nós estamos aqui novamente para aprender a palavra preciosa do nosso Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade de Deus sobre nós. E é muito bom estar aqui novamente com vocês para nós aprendermos mais um pouco do que Deus tem para nós nesse domingo. E eu quero começar essa aula lendo o versículo que está em Efésios 5:20. Diz assim, ó: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está escrito que nós devemos ser gratos por tudo. Nós devemos agradecer por tudo, até por situações difíceis. E essa pandemia que está passando, essa situação que nós temos que ficar nas nossas casas, que nós não podemos se reunir na igreja, nós também temos que ser gratos por isso, sabia? Então nós vamos começar a nossa aula hoje orando e agradecendo ao nosso Deus, porque Ele tem um propósito em todas as coisas. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te damos graças, conforme diz a tua palavra. Em tudo dás graça, porque essa é a vontade de Deus. Pai, nós não entendemos esse momento, mas nós queremos fazer o que a tua palavra diz, em obediência ao Senhor. Te agradecer, porque hoje nós não podemos estar reunidos como igreja em um só lugar, mas estamos em nossas casas e queremos pedir a tua bênção sobre essa aula, que possamos continuar aprendendo a tua palavra. Mesmo longe um dos outros, ó Deus, com essa informação chegando através da internet. Nos ensina através do teu Espírito que está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar início à nossa aula, então, nessa manhã. E você está com a sua revista aí? Você pegou a sua Bíblia? Nós vamos usar a revista, vamos usar a nossa Bíblia. E nós vamos falar hoje sobre o meu time é o time de Deus. Eu pertenço a um time. E essa lição, na nossa revista, ela fala que o povo de Deus, nós que somos o povo de Deus, depois que nós recebemos Jesus como Salvador, nós fazemos parte de uma família. Deus nos salvou para fazer parte da família de Deus. Olha o que diz Efésios 2:19. Abre aí na sua Bíblia, Efésios 2:19, eu vou ler bem aqui para vocês. Diz assim, ó: assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, nem concidadãos dos santos, mas concidadãos dos santos, corrigindo, e da família de Deus. Esse versículo fala que nós fazemos parte da família de Deus. Antes de receber a Cristo como Salvador, de ser salvo, nós éramos estrangeiros para Deus. Deus não nos conhecia nem nos aceitava na sua família. Mas através de Jesus, o seu Filho, quando ele se torna o nosso Salvador, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Eu sei que você faz parte de uma família e nesse tempo você está em casa com a sua família, provavelmente, né? Talvez não estejam todos na mesma casa, mas você está com alguém da família. E hoje a gente vai estar falando nessa aula sobre a família de Deus. E a nossa revista, ela tem algumas perguntas, né? Por exemplo, quem nós somos na família de Deus? Nós somos o pai, nós somos a mãe, nós somos os filhos? Quem nós somos na família de Deus? Deus, Ele preparou essa família para nós. E nessa família, Deus, Ele é o Pai. Jesus é o filho primogênito. Lembra da história de Jacó? Jesus é o filho primogênito, o primeiro filho de muitos irmãos. Então, Jesus é o filho primogênito e nós somos os outros filhos de Deus. Nós somos adotados na família de Deus através do sangue de Jesus que nos salvou. E somos os irmãos de Jesus. Você sabia que você é irmão de Jesus? Então nós fazemos parte dessa família de Deus. Nós temos uma família espiritual. Por isso que na igreja nós chamamos os irmãos, irmã Samara, irmã Jeane, irmã Elaine, irmã
Beatriz. Por quê? Porque nós somos fazemos parte de uma família. E essa família é a família de Deus. E aqui na nossa revista, nós temos o primeiro tópico, né? Antes desse primeiro tópico, nós temos 1 Pedro 2,9. Sabe o que diz 1 Pedro 2, 8 e 9? Diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para levar a virtude daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse texto ele fala que Deus ele nos elegeu como um povo dele, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para fazermos parte da sua família. Nós somos da família de Deus. E o primeiro tópico da nossa revista, hoje nós estamos na lição 10, página 35, Meu Time é o Time de Deus. Abre a sua revista. O primeiro tópico diz assim: o povo de Deus é uma família, né? A família é o projeto de Deus. Deus não nos fez para viver só. Eu já falei isso aqui em outra aula. E Ele nos fez para viver em família. Eu tenho uma família, você tem uma família, vários irmãos têm família. Deus não nos fez para vivermos só. E nessa família, que é a igreja, a família de Deus, Deus ele fez isso. Ele escolheu dessa forma que nós vivêssemos em grupo, como uma família, né? A nossa revista diz que essa imagem da família como o povo de Deus, como uma família, sugere que a igreja é uma sociedade de amor e aceitação. É na igreja que nós nos tornamos de forma prática uma família. Nós estamos juntos, os irmãos, né? Nossos relacionamentos na família de Deus. Como que é o nosso relacionamento na família de Deus? Como que é o seu relacionamento na sua casa? Ah, tia, eu me dou bem com meu pai, mas a minha mãe é difícil. Ah, eu me dou bem com meu pai, com a minha mãe, mas os meus irmãos, eles me aperreiam demais. Isso é relacionamento, é como a gente vive um com o outro. Como é seu relacionamento em casa com seus pais, com seus irmãos, com as suas tias, os seus tios, a sua avó? Às vezes você não tem irmãos, você é sozinho, então você tem que se relacionar com seu pai, com sua mãe, né? Então, como que é o nosso relacionamento dentro da igreja, com os nossos irmãos da fé, com os nossos irmãos espirituais, né? Eu quero falar aqui uma coisa. Será que, fazer uma pergunta na verdade, será que existe família perfeita? Assim, uma família bonita, que não tem nenhum problema? Você acha? Não existe família perfeita. Por que não existe? Porque mesmo nós já tendo sido salvos por Jesus, a Bíblia diz que nós ainda temos que lutar com a nossa carne, com os nossos desejos por causa do pecado. O pecado só vai deixar de existir em nós quando nós estivermos no céu com Deus, porque lá não há pecado. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que lidar com o pecado. Então nós somos pecadores, salvos, mas continuamos pecando por causa da nossa natureza, que é carnal. Então, não existe família perfeita porque a família é uma reunião de pecadores. E pecadores brigam, ficam magoados, machucam os outros. Então, relacionamento numa família muitas vezes tem problemas. Às vezes são problemas pequenos, às vezes são problemas grandes, às vezes são problemas difíceis de resolver. Então, nosso relacionamento na família de Deus também é assim. Às vezes você vai ver um problema entre irmãos dentro da igreja. Sério? Sério. Mas a Bíblia diz como nós vamos resolver esses problemas quando eles surgirem entre os irmãos. Então, aqui na nossa revista, nossos relacionamentos na família de Deus. Você conhece em seu bairro ou cidade alguma família perfeita? Eu duvido que exista. Jamais houve e nunca haverá família perfeita. Desde o começo, quando Adão e Eva pecou, eles foram a primeira família. Depois que o pecado entrou no mundo, naquela família teve problema. Lembra da história de Caim e Abel? Que um irmão matou o outro?
Então, e como partes da família de Deus, tem algumas atitudes que nos ajudam a viver bem dentro da família de Deus. Nós precisamos prestar atenção. Que atitudes são essas? Olha sua revista na página 36. A Bíblia ensina as seguintes atitudes. A primeira atitude é amar. É o mandamento de Deus e a marca registrada do cristão. Então a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos irmãos, e amar não é um sentimento. Ah, eu gosto da fulana porque ela é muito legal, ela é minha amiga, ela gosta das mesmas coisas que eu. Tudo bem, mas vai ter a outra amiga lá do lado que ela não gosta das mesmas coisas que você, que ela não faz as mesmas coisas que você, nem falar com ela direito, mas a Bíblia diz que você deve amá-la. É um mandamento de Deus. Você deve amar essa irmã. Nós vamos ler Romanos 12, 9 e 2. Pega a sua Bíblia, vai lá para Romanos 12, tá bom? Nós vamos ler aqui o 9 e o 2, do 9 ao 12, diz assim, Romanos 12. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então aqui eu li até o 11, fala que nós devemos amar uns aos outros. Como é que você está amando os seus coleguinhas da sala da EBD? A Bíblia diz que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, como se ele fosse eu. Será que a gente tem amado assim, dessa forma? Então, atitudes que ajudam na família de Deus, a primeira delas é o amor. A segunda é o compartilhar. Compartilhar. Quando vemos alguém necessitado, devemos estar sempre prontos a ajudar. Aqui nesse mesmo texto de Romanos 12, versículo 13, diz assim: partilhai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade, repartir. Aquele irmão está precisando de uma ajuda? Às vezes é uma ajuda na escola, ele não está sabendo aquela matéria. Às vezes é uma ajuda financeira, às vezes é um alimento que está faltando, às vezes aquela pessoa está triste. Então, partilhar, compartilhar é a segunda forma de nós termos atitudes que ajudam na família de Deus. A terceira atitude é ter o mesmo sentimento, né? Aí aqui em Romanos 12 também, no 15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chora com os que choram. Como é que deve ser o nosso sentimento com os nossos irmãos na igreja? Se o irmão está alegre, se é o aniversário dele, ele me convidou, eu vou lá comer bolo, brigadeiro, eu vou ficar alegre junto com ele, a gente vai fazer festa. E ele está comemorando porque ele passou na prova, ele já está de férias. Vou ser alegre com ele. Mas vai ter um dia que ele vai ter uma tristeza, ele vai chorar. Às vezes alguém da família que morreu, às vezes ele ficou reprovado, ou então o pai dele perdeu o emprego e ele tá triste, ele vai chorar. Eu não vou nem lá, o fulano tá triste, eu não vou não, só vou quando ele estiver alegre. A Bíblia fala: alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Então eu vou lá, vou abraçar, vou chorar junto se eu sentir vontade de chorar, vou ficar perto. É assim que a gente tem que agir na família de Deus, ter o mesmo sentimento que aquele irmão, né? Saber que o que ele está sentindo podia ser comigo também e eu posso ajudá-lo. E outra maneira outra atitude que ajuda na família de Deus é unir. Na igreja precisamos nos esforçar para manter a união. Então eu tenho que estar unido com os irmãos e não separado, né? Estar unido com eles. E o versículo 16 diz assim, de Romanos 12: sede unânimes entre vós, unânimos, um só. Não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Então nós devemos ser estar unidos.
O que a nossa sala vai fazer para missões? A gente vai vender cachorro-quente? Então, junta todo mundo, a gente tem que estar unido. Quem pode trazer o pão, quem pode trazer a salsicha, quem pode... Unidos trabalhando na obra do Senhor. Mas a fulana está com problema. A mãe dela está com uma doença muito grave. Então, nós vamos nos unir, nós vamos orar pela família dela. Para que a mãe dela fique curada, para que Deus faça a vontade dele. Nós vamos nos unir em oração, né? E outra atitude que ajuda na igreja é perdoar. Perdoar também com o amor. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Porque quando alguém machuca a gente, quando alguém ofende, quando alguém faz uma coisa muito ruim, a vontade que eu tenho é de não perdoar. E se eu ficar esperando vir a vontade de perdoar no meu coração, não vai vir. Porque o meu coração ele é pecador. Então eu devo perdoar, porque Jesus diz, perdoais uns aos outros. O que eu vou fazer? Eu vou orar e falar, Senhor, eu fiquei muito magoada com o que o fulano fez, mas eu quero diante do Senhor dizer que eu perdoo ele em nome de Jesus. E você perdoa diante de Deus, e quando você encontrá-lo, você vai continuar falando com ele. E se um dia você quiser conversar sobre aquilo, você também vai conversar. O Romanos 12, o 17 diz assim, ó, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então, ao invés de ir lá me vingar, fazer o mal porque ele me fez mal, eu vou pagar o mal com o bem, eu vou perdoar. E a Bíblia diz que quando nós perdoamos, nós sentimos paz no nosso coração. Então, essas são algumas atitudes que ajudam a construir a família de Deus. Amar, compartilhar, ter o mesmo sentimento, unir e perdoar. Mas também nós temos atitudes aqui que ajudam a destruir a família de Deus. Que coisa triste, né? Tem pessoas que agem dentro da igreja, dentro da família de Deus, para destruir. E isso é muito triste. Quais são as atitudes? Ficar brigando com os outros, né? Ficar discordando. Ah, eu não vou. Ah, eu não quero fazer o trabalho com ela. Ah, toda hora uma briga, toda hora uma briga. Isso não vem de Deus. Deus, ele não quer que a gente fique causando discórdia, né? Causando problema, brigando. Eu vou ler aqui Gálatas 5:5. Você vai para frente um pouquinho e aí você vai ler Gálatas, calma aí, 5:5 diz assim, ó. Mas nós, pela fé, aguardamos, mediante o Espírito, a justiça pela qual esperamos. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Aqui está falando, nesse daqui, está falando da fé que opera pelo amor. Mas em Gálatas 5:15, na verdade era o que eu deveria ler. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não consumais também uns aos outros. Então aqui fala que nós não devemos estar brigando com os outros, estar consumindo energia do outro, causando problema dentro da igreja. Não é para isso que Deus, ele fez a família de Deus. Inveja, né? Inveja é um problema sério. Inveja, eu não quero que o outro tenha aquilo que ele tem, porque eu não quero. Então, se o fulano tem um celular legal, por que ele tem esse celular? Ele não merece ter esse celular. Isso é inveja, né? Às vezes eu tenho um celular melhor do que ele, mas eu fico incomodada porque ele tem aquilo. A inveja não é de Deus, a inveja é pecado. Mentiras, né? Provérbios 4:24. Abre a sua Bíblia em Provérbios 4:24. Eu preciso ler esse texto aqui, que diz assim, ó. É bem aqui para você. Desvia de ti a perversidade da boca, afasta de ti a corrupção dos lábios. Então, os nossos lábios, eles são capazes de falar mentira. Então, a mentira deve andar longe de nós.
fofoca. Eita, mas tu sabe o que foi que a fulana fez na quarentena? Gente, você não tá sabendo disso. E a fofoca? Fofoca não é de Deus, porque a fofoca, ela destrói as pessoas. A fofoca é quando você fala algo de alguém e você não tem coragem de falar na frente dele. Será que você teria coragem? E o orgulho também tem aqui. Não devemos nos sentir superiores a ninguém. Provérbios, a gente já está em Provérbios, eu vou ler 16, 18. O orgulho, ele é pecado. Diz assim, ó. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Soberba é o mesmo que o orgulho precede a queda. Quando você é muito orgulhoso, Deus permite que você caia em algum problema para tirar o orgulho de você. Porque os filhos de Deus, aqueles que pertencem à família de Deus, aqueles que são do time de Deus, eles não devem ser orgulhosos. Se você é bom em alguma coisa, você tem que glorificar a Deus. E não, eu sou o único na sala da professora Samara que sei ler direito, que sei resolver as tarefas. Eu sou essa pessoa. Isso é orgulho, e orgulho é pecado. Se você sabe, glória a Deus, foi Deus que me ensinou, foi Deus que me ajudou a fazer da forma certa, né? E tem também a desordem. Deus deixa claro que Ele deseja a ordem. A gente tem que fazer tudo com ordem e decência. 1 Coríntios, abre a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, eu vou ler esse versículo aqui, que é super importante. 1 Coríntios 14, 40. Conseguiu achar aí? 1 Coríntios 14, 40 diz assim, ó. Mas faça-se tudo com decência e ordem. Então, não só na família de Deus, não só na igreja, mas nosso comportamento deve ser com decência. O que é decência? É o contrário de indecente, né? E com ordem, de forma organizada. Ah, vamos vender cachorro-quente para missão? Ah, não tem problema não, essa mesa bagunçada. Ah, não precisa de guardanapo não, não precisa lavar as mãos, não precisa usar luva, máscara. Não, a Bíblia fala que tem que ser feito com decência e ordem. Deus, ele é um Deus de ordem. E o terceiro tópico da nossa lição, o nosso viver na família de Deus. Como é que a gente vai viver na família de Deus? A gente viu aqui que o povo de Deus é uma família. Nosso relacionamento dentro da família de Deus, o que ajuda e o que não ajuda, o que atrapalha. E agora a gente tem que ver o nosso viver na família de Deus. Como é o seu viver na sua família, dentro da sua casa? Como que é aí na sua casa? Você vive bem com todo mundo? Você tem uma tarefa? Você tem um dever? Você obedece seus pais? Tem uma hierarquia dentro da sua casa? Quem é que manda aí? Como que é o nosso viver? Como que é a organização dentro da família de Deus? Efésios 5:1 diz assim: vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele é. Então, como é que deve ser essa nossa vivência dentro da igreja, dentro da família de Deus, na nossa sala da IBD, no OANCE, com os outros irmãos, no acampamento? Como que deve ser? Quando nós voltarmos a nos reunir, como que nós devemos viver? Essa família, essa família de Deus que a gente está falando hoje, essa lição, meu time é o time de Deus, é para você entender, quando você se arrumar na sua casa para ir à igreja, você não está indo como se fosse a escola, você não está indo como se fosse no clube tomar um banho de piscina, você não está indo na praça, não, você está indo para se encontrar com a sua família espiritual. Você está indo para encontrar com seus irmãos, do qual Jesus é o irmão primogênito. Você está indo para ter comunhão com esses irmãos. Ah, mas eu queria ficar em casa, dormindo, domingo de manhã. Qual é a vontade de Deus? É que você esteja em comunhão com a sua família espiritual. Então, nosso viver na família de Deus. Agora você vai para Colossenses, vai para frente. Colossenses, capítulo 3, versículo 12, diz assim, ó, vamos ver o que nos ensina, Colossenses 3, 12,
diz exatamente assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestidos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. E assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vós. Cristo nos perdoou dos nossos pecados que nos levariam ao inferno. Cristo nos perdoou. Então nós devemos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, como Cristo nos perdoou. E aqui na página 37 diz assim, ó: o que Colossenses diz que deve gerenciar o nosso viver na família de Deus? Primeiro, nós devemos ter misericórdia um dos outros, ter compaixão, é se colocar no lugar daquela pessoa. Poxa, mas ele errou feio, ele pisou na bola, ele magoou fulano, mas eu tenho que amar ele ainda assim. E se fosse eu que tivesse feito isso? Ter compaixão é se colocar no lugar da outra pessoa. Ter bondade, né? Colossenses fala, ser, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestidos de compaixão, de benignidade, de bondade. Eu devo ser bom com o próximo, de humildade, né? Eu tenho que reconhecer que eu preciso de ajuda, ou ser humilde lá e reconhecer que o outro fez melhor do que eu, né? Humildade é o oposto do orgulho. Lembra que o orgulho destrói, né? Agir com humildade, com mansidão. Ah, mas mexeu comigo, agora ele vai ver, eu vou quebrar a cara. Isso não é mansidão. Ah, ele mexeu comigo. Pois é, foi muito grave. Mas eu vou orar e eu vou conversar com ele. Vou falar com a professora, vou falar com o pastor. Nós vamos resolver isso com mansidão. Longanimidade é paciência. Ai, não aguento mais o fulano, tia. Não tem paciência não. Então você vai lá fora, respira fundo, conta até 10. Lembra do que a Bíblia diz, que você deve amar aquele irmão que está tirando sua paciência e voltar a conviver com ele. Devemos também, do 13 ao 16 diz, suportar uns aos outros, né? Ter paciência, suportar, esperar aquele irmão crescer, aquele irmão ter maturidade, perdoar como Cristo nos perdoou. Acima de tudo deve estar o amor. No nosso coração deve reinar a paz de Cristo. Devemos sempre ser agradecidos. Em nós deve habitar a palavra de Cristo, que é Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão. Lembra que a gente iniciou a aula falando sobre gratidão? Com gratidão em vosso coração. Ah, meus queridos, é muito importante saber viver dentro da família de Deus. E que coisas práticas nós aprendemos nessa lição? A primeira coisa prática que é entender que somos partes da família de Deus. Entender que domingo eu não estou indo no clube. Quando eu vou para o acampamento eu não vou para me divertir somente, lá eu vou me divertir também. Que quando tem uma conferência, que quando eu vou no OANCE, eu vou porque eu faço parte daquele lugar. Eu faço parte da família de Deus. Existe um pai, existe um filho primogênito que me salvou e que eu sou irmã desse filho. Eu faço parte dessa família, a família de Deus. A segunda coisa prática que a gente aprende é estar pronto para perdoar. Porque onde tem família tem gente, onde tem gente tem pecador, onde tem pecador tem problema, né? Então eu tenho que estar pronto para duas coisas quando eu convivo nesse time de Deus, nessa família de Deus: perdoar, amar. Amar, perdoar. Sempre, sempre, sempre eu tenho que ter isso em mente. Porque Deus não quer que a gente viva só na nossa casa sem fazer parte da família de Deus. Não, Ele quer que a gente tenha comunhão uns com os outros. Então, para ter comunhão, eu tenho que estar pronto para duas coisas: amar e perdoar. E foi isso que Deus fez por nós. Ele nos amou.
E Ele nos perdoou e nos colocou na sua família. Nos adotou porque nós não fazíamos parte da família de Deus. E a terceira coisa prática, não deixar de participar das atividades da igreja, das atividades de comunhão. Então levanta cedo com alegria para ir para a EBD. Ai, para aquela igreja de novo, eu não aguento mais. Não, eu vou porque eu faço parte de uma família, que é a família de Deus. E no céu, quando nós formos para o céu, olha que coisa maravilhosa. Nós vamos estar numa grande reunião familiar. Você tem família grande? Se reúne todo mundo? Às vezes tem gente que não tem parente aqui em Boa Vista, né? Que mora fora, só se reúne no Natal. Mas é muito bom quando a nossa família se reúne. Os tios, as tias, todos os primos, os avós. É muito legal. No céu nós vamos ter essa reunião com a nossa grande família espiritual, a família de Deus. Isso não é maravilhoso? Então, que nós possamos aprender que nós temos um time, esse time é o time de Deus. Eu faço parte da família de Deus, a família espiritual. E que você possa mudar a sua mente e perceber que quando você vai à igreja, você vai conviver com a sua família. Tem gente legal na nossa família? Tem. Tem gente chata? Tem. Tem gente difícil? Tem. Mas tem gente muito boa? Tem. Daí eu aprendo muitas coisas. E qual é o desejo de Deus? É que nós continuemos juntos nos reunindo como família de Deus, amando e perdoando. Vamos orar? Vamos terminar a nossa aula orando pela nossa família de Deus, pela nossa igreja. Nós vamos agora orar pela nossa igreja que não está se reunindo, que agora está nas suas casas, e você é parte dessa igreja com a sua família na sua casa, mas a grande reunião não está acontecendo por causa do vírus. Então nós vamos orar pela nossa igreja agora e vamos estar encerrando a nossa aula. Não deixa de fazer suas atividades, não deixa de memorizar o seu versículo do OANSE, de ler a Bíblia durante a semana para a nossa próxima lição. Oremos. Pai, nós te damos graças porque o Senhor planejou a família. O Senhor fez algo maravilhoso que foi planejar essa família espiritual que se chama igreja. Senhor Deus, nós queremos te louvar, porque tu és o nosso Pai, pelo nosso irmão primogênito Jesus Cristo que nos salvou. Ó Deus, nós éramos estrangeiros, forasteiros, mas o Senhor nos fez filhos amados. Obrigada, Senhor, ajuda-nos a viver, Senhor Deus, nessa comunhão com os nossos irmãos na igreja, mesmo que às vezes seja difícil, mas que nós possamos estar decidindo nessa comunhão, amar e perdoar os nossos irmãos. Abençoa a nossa igreja que não está podendo se reunir por causa desse vírus. Que o Senhor, Pai, que já tem um dia e uma hora para acabar com tudo isso, nos ajude nesse tempo que nós estamos separados em nossas casas, a permanecermos firmes na comunhão com o Teu Espírito, lendo a Tua Palavra, orando uns pelos outros, para que nós possamos voltar a nos encontrar e seja maravilhoso o nosso encontro. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém.